Meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu quero mostrar uma coisa diferente para vocês. Vocês podem ver que eu tô com o violão aqui na minha mão. Então é o seguinte, meu pai ele é músico, ele tá me ensinando uma música, como tocar violão, instrumentos aí. E eu aprendi ontem como tocar a música do Bob Esponja, aquela aberturinha, como tocar ela no violão. E como o canal tava sem vídeo, eu decidi vir aqui ensinar pra vocês como é que toca ela. Então se vocês querem saber mais, fica aqui no vídeo. E pra quem sabe ler tablatura eu vou deixar aqui no final do vídeo. Você já sabe ler tablatura, não precisa que alguém ensine pra você como é que toca aqui. Vai pro final do vídeo e vê a tablatura lá, que aí você vai saber. Mas quem não sabe ler a tablatura, fica aqui comigo que eu ensino como é que toca. Então vamos começar, bora pro vídeo. Eu primeiro vou tocar aqui a música. Depois que eu terminar de tocar a música, eu volto aqui pra vocês e ensino como é que toca ela. Mas pra vocês verem como é que ela vai ficar. Ela fica assim, olha. Agora que vocês viram como é que é a música completa, eu vou ensinar como é que toca ela passo a passo. Então, vamos lá. Primeiramente, vocês vão pegar esse dedo, que nós chamamos de dedo 2. 1, 2, 3, 4. O dedo não conta, não fica aqui atrás. Então, vocês pegam o dedo 2, colocam na quinta casa, que é contado assim, daqui pra cá. Então vai ficar primeira, segunda, terceira, quarta, quinta casa. Quinta casinha aqui. Provavelmente seu violão vai estar marcado por esse pontinho aqui também, olha. Coloca ele aqui. Aqui você sabe que é a quinta casa. Tá bom. Coloca o dedo 2 na sexta corda. Aqui. Tá vendo? Sexta corda. As cordas são contadas de baixo para cima. Então fica primeira corda, segunda corda, terceira corda, quarta corda, quinta corda, sexta corda. Fica assim. Coloca o seu dedo 2 na sexta corda. Vocês tocam ele assim, olha. Vão tocar ele assim. Primeiro, vocês colocam o dedo aqui na sexta corda, quinta casa. Tocam a sexta corda. Levanta o dedo 2. Toca de novo a sexta corda. Põe o dedo 2. Toca. Levanta o dedo 2. Toca. Coloca. Levanta. Coloca, levanta. Esse negócio não vai fazer assim. Você vai fazer ele 8 vezes para poder fazer a música. Então vai ficar assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes. Depois que você fez esse negocinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês vêm aqui na sétima casa. Vocês podem ver, tá? Aqui, pontinho da quinta casa, sexta, sétima. Sétima casa, coloca o dedo 2 de novo na sexta casa, a primeira corda. A corda Mi, a mais fraquinha de todos. Coloca aqui, tá bom? Tocam ela de novo. Depois pega o dedo 1, coloca na sexta casa, corda Mi, primeira corda. Toca. Depois volta o dedo 2 na sétima casa, continua na mesma corda, a primeira, toca. Depois coloca o dedo 3, que é esse dedo aqui, na nona casa, da corda Mi, a mais fraquinha, toca. Depois volta o dedo 2 na corda sétima, e na mesma corda, a Mi, toca. Depois coloca o dedo 3 na segunda corda da nona casa e toca. Então esse processo vai ficar assim. Assim. Depois você fez isso de novo, você vai repetir, só que agora vai fazer um detalhe. Vai ser, você faz de novo, segunda, na primeira corda. De novo na sexta casa, primeira corda. De novo na sétima casa, primeira corda. Depois na nona casa, primeira corda. E depois na sétima casa, primeira corda. Mas agora vocês não colocam o da segunda corda. Vocês não colocam o dedo 3 aqui.
Não coloca aqui. Então vai ficar assim, ó. Entendeu? Não levanta o dedo 3 quando vocês terminarem. Depois de fazer isso, vocês tocam de novo. Sétima casa, primeira corda. Sexta casa, primeira corda. Sétima casa, primeira corda. Nona casa, primeira corda. Sétima casa, primeira corda. Depois, nona casa de novo, segunda corda. Por quê? Então vocês vão fazer uma vez levantando o dedo 3 na segunda corda, a outra vocês não levantam, depois vocês levantam, e depois a outra vocês não levantam. Vai ficar assim, olha, com a última. Sétima, primeira corda, sexta, primeira corda, sétima, primeira corda, nona, primeira corda, sétima, primeira corda. Fica assim, então vai ficar assim ao todo. Quando estiver fazendo rápido, vai ficar assim. Vai ficar assim. Tá. Depois que vocês terminarem de fazer esse processo aqui, do primeiro acorde, das primeiras notas, ao todo vai ficar assim, olha, contando esses dois negocinhos que eu já ensinei, vai ficar assim, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Depois que vocês fizeram isso, o que vocês vão fazer? Quando vocês terminarem de fazer esse solinho aqui, vocês vão fazer outro aqui, vocês tiram a mão, toca a corda Mi de novo solta, não coloca nada nas cordas, toca ela solta. Depois que fizeram isso, coloca o dedo 1 na primeira corda, o dedo 1 da segunda casa, 1, 2, segunda casa, toca, levanta de novo, toca, coloca o dedo 4 aqui, toca. Depois de vocês terminarem de fazer esse solinho que eu ensinei pra vocês, vocês vão fazer. Vocês continuam na corda Mi, toca ela solta, a primeira corda. Vão pra segunda casa, 1, 2, segunda casa, coloca o dedo 1 na primeira corda, toca, coloca o dedo 4 na quarta casa da primeira corda, toca, volta pro dedo 1 da primeira corda da segunda casa, volta pro dedo 4 da primeira corda da quarta casa. Depois disso, vocês tocam a última vez aqui com o dedo 1 da primeira casa, da segunda casa, primeira corda, toca, solta, toca a corda Mi, solta de novo. Depois disso, vocês colocam o dedo 1 de novo da primeira casa, segunda casa, primeira corda, toca. Depois disso, vocês colocam o dedo 2 na terceira casa, primeira corda e toca 3 vezes. 1, 2, 3, solta ele, toca ela solta, primeira casa de novo, ou primeira corda. Coloca o dedo 1 na segunda casa, primeira corda, toca. E esse daí fica os 3 solinhos principais, que são esses daí. Se vocês não entenderam esse daqui, que é o daqui, vocês voltam aí no vídeo que eu tenho certeza que vocês vão entender. Mas ao todo, contando esses 3 solinhos que eu ensinei, vai ficar assim, olha. Depois que vocês fizeram esses 3, vocês voltam para a sétima casa, toca de novo o solinho que eu ensinei. Só que vocês não levam o dedo 3 para a nona casa, segunda corda. Vocês só tocam isso, olha. Não leva o dedo 3, toca mais uma vez. Toca 2 vezes o negocinho. Depois vocês levam o dedo 2 aqui na casa 11, toca da primeira corda ainda, leva para casa 12, toca a primeira corda, leva o dedo 1 na
na segunda corda vai ficar o dedo 2 na primeira corda, dedo 1 na segunda corda. E toca essas duas cordas juntas, assim, ó. Só essas duas cordas se vocês estão apertando, assim. Vou até tirar a palheta aqui pra vocês poderem ver melhor, olha. Toca elas duas juntas. Vai ficar assim. Então, se vocês não entenderam ainda, eu não vou explicar que nem expliquei agora. Volta no vídeo. Mas eu vou tocar mais uma vez aqui, tocando e explicando. Ó, põe o primeiro solinho, que é mais fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dedo 2, primeira corda. Todos esses solinhos são na primeira corda. Sétima casa. Dedo 1, sexta casa. Dedo 2, sétima casa. Dedo 3, nona casa. Dedo 2, sétima casa. Dedo 3, nona casa, segunda corda. Dedo 2, sétima casa. Dedo 1, sexta casa. Dedo 2, sétima casa. Dedo 3, nona casa. Dedo 2, sétima casa. Depois, dedo 2 na sétima casa, 1, sexta casa, 2, sétima casa, dedo 3, nona casa, dedo 2, sétima casa, dedo 3 na nona casa do segunda corda. Depois a última vez, dedo 2, sétima casa, dedo 1, sexta casa, dedo 2, sétima casa, dedo 3, nona casa, dedo 2, sétima casa, dedo 3, nona casa, segunda corda. Tá bom. Depois disso, leva o dedo para a segunda casa, 1, 2, toca a corda Mi, a primeira corda solta, leva o dedo 1 na primeira corda, continua na primeira corda, segunda casa. Dedo 4, que é o mindinho, aqui na quarta casa, tá vendo a bolinha aqui que marca a quinta casa? Então, aqui vai, toca, depois volta pro dedo 1 na segunda casa, toca, depois volta pro dedo 4 na quarta casa, toca, depois volta pro dedo 1 na segunda casa, toca, solta, toca a primeira corda solta, toca mais uma vez com o dedo 1 na segunda casa, coloca o dedo 2 na terceira casa e toca 3 vezes. Dedo 1 de novo na primeira casa e solta. Toca ela solta. Depois faz esse solinho de novo, mas sem levar o dedo, vai ficar assim, olha. Sétima, sexta, sétima, nona, sétima. Não leva o dedo, sem levar, de novo. Sétima, sexta, sétima, nona, sétima. Toca 2 vezes esse solinho, depois vai para casa 11, toca, casa 12, toca, coloca o dedo 1 na segunda corda, coloca o dedo 1 na segunda corda e o dedo 2 na primeira corda e toca só elas duas juntas, viu? É facinho esse solinho, só você praticar. E assim, aí ao todo vai ficar assim, olha, quando estiver fazendo tudo vai ficar assim a música. Esse último solinho daqui, vocês tocam assim também, ó. Não precisa fazer. Pode fazer também, é só pra imitar o ukulele, que essa música é tocada no ukulele. Bem fortinho assim. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixa like aí, comenta uma música que vocês querem que eu ensine aqui como tocar. E pra quem já sabe da tablatura, tá aparecendo aí a tablatura, ó, em algum lugar, é só pausar o vídeo e seguir aí. E obrigado por assistir até aqui, se cuidem e até a próxima.